Tirar o volume do celular. Boa tarde a todos e todas. Eu estava aqui falando que eu estava tirando o volume do celular. E aí entrou ao vivo aí. E as pessoas falou, ó, estamos ao vivo, né? Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui hoje. Grande prazer tê-los aqui. Meu nome é Antônio Cláudio, sou professor do Rio de Janeiro, da Rede Municipal do Rio de Janeiro, e professor da FAETEC, que é uma fundação de apoio à escola técnica do Rio, e o Instituto de Educação que está subordinado à FAETEC. Muita gente não tem conhecimento dessa situação. O Instituto, desde 97, 98, 90, por aí, passou a ficar sob a jurisdição da FAETEC, que é uma fundação de escolas técnicas, que tem alguns institutos também. Hoje a gente está aqui para falar da educação do Rio de Janeiro e do retorno às aulas. Na rede privada, o prefeito está propondo dia 3 de agosto, o prefeito Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, né? Em plena pandemia, ainda a curva não está totalmente achatada. Mesmo com a diminuição dos casos, ainda temos um número enorme de pessoas contaminadas, né? E como é dito aí, né, pelos cientistas da área de saúde, pelos pesquisadores, da segunda onda. Estamos hoje aqui com Zezé Lourenço, Márcio Franco e o Walter, que ainda não chegou, está aí no trânsito, está preso no trânsito, está no engarrafamento, está chegando, está vindo. Hoje a gente vai falar da educação, aqui, né, lembrando, né, o Márcio Franco é diretor do Simpro, a Zezé também do Simpro e do CEP e do Conselho Municipal de Educação, o Márcio Franco, professor, e também com um histórico também na luta pela educação pública e privada, e o Walter, que é profissional de educação da FAETEC e diretor do SINDIP FAETEC, que é o sindicato da FAETEC. Tá? Então a gente vai falar hoje sobre essa proposta, né, estapafúrdia, uma proposta de retorno às aulas, como eu estava falando, da segunda fase, da segunda onda de contaminações. Em vários países do mundo isso ocorreu. Em vários lugares, essa segunda onda, esse retorno das contaminações ocorreu. E um cientista em São Paulo demonstrou que, com o retorno às aulas, 14 mil crianças podem morrer. E já tiveram 300 casos de contaminação de criança, porque há um senso comum de que a criança não transmite, que a criança não pega, o que não é verdade. Ela se contamina e pode passar. E temos aqui no Rio de Janeiro, para começo de conversa, para a gente entrar no debate, eu vou passar a fala para a Zezé e depois para o Márcio Franco, né, para se apresentarem. A gente, só no Rio de Janeiro, na rede municipal, são 641.564 estudantes, né, no Rio de Janeiro, e mais de 700 mil na rede municipal como um todo. Então, um prazer enorme ter aqui Zezé Lourenço, Márcio Franco, tá, para a gente poder conversar, poder debater. Zezé, por favor, se apresente e depois eu vou passar a palavra para o Márcio Franco e a gente começa a nossa prosa, a nossa conversa. Obrigado pela presença, Zezé. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Cláudio, a oportunidade de estar aqui, tentando contribuir para esse debate, a partir da experiência que eu estou podendo viver na Regional 2 do CEP e também no Simpro, assim como suplente do Conselho Municipal de Educação pelo Simpro. Então, é um prazer estar aqui, agradeço o teu convite e saúdo muito, assim, esse momento de debate, porque o assunto é muito importante, é muito sério e precisa realmente ser muito debatido pela sociedade. Obrigada. Obrigado a você. Agora eu passo a palavra para as apresentações e considerações iniciais do professor Márcio Franco. Obrigado pela presença, Márcio. Eu que agradeço. Obrigado, Antônio Cláudio. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde, Morazé. Boa tarde, nossos internautas, nossos ouvintes, né, dessa sua live. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho mesmo, usando as redes sociais, com o objetivo de esclarecer à sociedade o que está acontecendo no Brasil. O Brasil, ele aí, infelizmente,
se coloca em primeiro lugar do mundo, com o maior número de mortes, com mais de 80 mil óbitos pela Covid notificados. Isso é absolutamente assustador e alarmante. Preciso que todas as pessoas, né, como você, com a preocupação com a sociedade carioca, com a situação do nosso povo, com o povo do Rio de Janeiro, com o povo brasileiro, façam esse trabalho de esclarecimento à sociedade sobre o que está realmente acontecendo. Nós estamos aqui à disposição das suas perguntas, à disposição do seu público, né, dos internautas que estão nos ouvindo. Hoje, para esclarecer, né, para trazer uma informação mais correta, ou escurecer ou empretecer também, para não ficar essa até questão também do esclarecimento, né, então uma coisa melhor. Que essas palestras virtuais estão ocorrendo às quartas-feiras, às 4 horas. Eu estava fazendo no meu perfil Antônio Cláudio, aí passei a fazer hoje no professor Antônio Cláudio, depois as outras vou usar mais a página do que o perfil, e usar também, se você puder se inscrever, usar a página, que é professor Antônio Cláudio. Não, depois eu vou dar o endereço aqui embaixo, e usar também o YouTube, que é o canal Professor Antônio Cláudio, tá? Então hoje a gente está fazendo na página, eu vou deixar de usar o perfil, que é algo mais meu mesmo, pessoal, usar só a página, que é Professor Antônio Cláudio, e o canal Antônio Cláudio. Se você puder lá acompanhar, essa de hoje é a 9ª palestra virtual do ciclo de debates sobre educação e cidadania. Nós já tivemos mais de 5.000 visualizações dessas palestras virtuais, né, de variados temas que ajudam a gente a entender melhor a situação política, social, da educação, dos direitos humanos, da cidadania, das minorias sociais, as chamadas minorias, né? A gente teve com vários temas que englobam essas minorias, que englobam os direitos humanos, que engloba principalmente a educação, como forma de trazer o debate para a sociedade carioca, trazer o debate para os cidadãos e cidadãs do Rio de Janeiro, para os profissionais de educação, para os estudantes, para os professores, né, para os moradores da cidade do Rio de Janeiro. Lembrando que, para quem não é da área, que não saiba, o CEP é o Sindicato Estadual de Profissionais de Educação do Rio de Janeiro. Ele é um sindicato, né, cuja base ela é estadual, né, quase uma federação, e que engloba os profissionais de educação das redes municipais do Rio de Janeiro, dos municípios, e da rede estadual. Tá? E o Simpro é o Sindicato de Professores de Escola e Professoras de Escola Particular, né, cuja base é o município do Rio, Paracambi, uma base estendida, né? Que engloba não só o município do Rio, mas prioritariamente o município do Rio, e já teve a Assembleia que definiu a greve nas aulas presenciais do Rio de Janeiro, porque o prefeito está propondo o retorno das aulas a partir do dia 3 de agosto na rede privada, e está tentando, com isso, forçar também o retorno na rede pública. Isso, por que é importante que não haja o retorno? Primeiro, porque os órgãos, os institutos, né, as instituições de saúde, que são, né, os pesquisadores, os estudiosos, os cientistas, os médicos, né, que estudam a saúde, né, e a medicina, né, a Fiocruz e outros órgãos, a UFRJ, a UF, enfim, a UERJ, todas as instituições de pesquisa, né, dizem que não há momento do retorno agora. E o prefeito, apesar de citar e dizer que está seguindo a ciência, apesar de ele também acreditar no criacionismo. O criacionismo é aquele que diz que a origem do homem está ligada às matrizes de religião judaico-cristã. Ele diz também que acredita na ciência. Que bom que ele fala isso. Mas ele dizendo acreditar na ciência, ele cita o tal do comitê científico, o comitê de pesquisa, que diz que já poderia retornar. A Fiocruz, que é uma fundação, né, secular, com tradição de pesquisa, uma das referências no mundo, brasileiras no mundo, para pesquisa, diz que não. E fez um documento, um relatório,
a qual o Simpro, quando tomou essa decisão com os profissionais, com mais de 500 professores e professoras, de não retornar agora, se baseou no documento da Fiocruz, que diz que não pode retornar agora. E o prefeito, pressionado por interesses, né, variados, inclusive de donos de escola, inclusive alguns pais acharem que a criança pequena não vai transmitir, ou não vai pegar. Pega sim, transmite sim, e pode inclusive levar a óbito. Então, no Rio de Janeiro são 1 milhão de matrículas. Você acredita que uma criança que possa estar, ele está dizendo que são as séries, a pré-escola e as séries terminais, 5º e 9º ano, ou ensino médio. Você acha que essa criança não vai estar tendo contato com a criança, a exposição dessas crianças às famílias, a exposição dos profissionais de educação, né, aos seus familiares? É algo que a gente não concorda, né? E aí eu vou passar a fala agora para a Zezé, para ela analisar, e depois ao Márcio Franco, né, mais ou menos uns 10 a 15 minutos nesse primeiro bloco, do que estamos com a presença do nosso colega aí, companheiro professor Alexandre Rodrigues. Boa tarde, Alexandre. E aí passar depois esses 10 a 15 minutos para a Zezé, para essa análise dessa proposta do prefeito do retorno, né, o que ela pensa, e depois uns 10 a 15 minutos para o Márcio Franco nesse primeiro bloco. Tá bom? Então eu passo agora a palavra para a Zezé. Pois é, Antônio Cláudio, acho que a gente precisa começar lembrando que nós estamos vivendo uma pandemia num governo federal sem Ministério da Saúde, né, que não coordena nacionalmente um plano de ações que poderia ser fundamental para o enfrentamento dessa pandemia. Muito ao contrário, quando o Ministério faz alguma coisa, na verdade, atrapalha mais do que ajuda, como nesse protocolo de cloroquina, que não tem base científica, não dá mais consistência nas informações, a ponto de ter um pool de mídias que se juntam para tentar obter informações com bases mais fidedignas, enfim. Nós vivemos um enfrentamento em relação a essa pandemia muito à deriva, né? Estados e municípios enfrentam isoladamente as demandas provocadas pela pandemia, não se articulam, não se coordenam, não tem uma uniformidade nem na forma de controle de informações e divulgação de informações. Cada um se organiza e planeja as suas ações de forma absolutamente isolada, e a gente sabe que municípios vizinhos, um impacta o outro, o que acontece no município impacta o que acontece no outro. Então, a gente não tem já, na base desse enfrentamento, um mínimo de articulação que seria muito necessária para que a gente tivesse efeitos positivos nesse enfrentamento da pandemia. Nós somos, na verdade, o único país onde municípios e estados traçam um plano de retomada das atividades antes das condições necessárias, sanitárias e epidemiológicas se instalarem. E isso é uma coisa muito séria. Por isso as pessoas, a população de modo geral, os profissionais nesse momento de educação ficam tão inseguros, né, e tão estressados com a possibilidade de estarem sendo lançados a uma situação de risco de vida, em função de decisões que não têm base científica, que são tomadas por outros motivos, como você disse, né, questões econômicas, por pressões, e não por conta daquilo que a ciência coloca. Na verdade, o município não tem controle da pandemia, assim como o Estado também não tem controle da pandemia. Agora eu já estou me referindo especificamente ao nosso Estado, ao nosso município.
né, Estado do Rio e município do Rio. Para ter o controle dessa pandemia, você tem que ter condições de vigilância, o sistema de saúde tem que ter essa condição de vigilância, de testagem, de detecção de casos, acompanhamento, rastreamento dos contágios, de possíveis cadeias de contágio, o que, na verdade, não acontece. Os protocolos apresentados pelo governo do Estado, né, pela Secretaria de Estado de Educação e pela Prefeitura, os protocolos sanitários, eles não apresentam, eles não apontam como vai se dar, ou sequer se vai se dar, o acompanhamento, a supervisão dessas escolas, de todas e cada uma delas, porque isso é fundamental para que o futuro retorno, no momento certo, não implique numa explosão desenfreada e descontrolada de contágios que pode levar o município a voltar a ter filas de centenas de pessoas aguardando vaga na UTI, como nós já vivemos em momentos anteriores. Não foi apresentado como as secretarias de cultura, tanto do Estado como do município, pretendem prestar uma assessoria, um acompanhamento, uma supervisão na construção dos protocolos específicos de cada escola, porque cada uma tem que construir o seu plano de retorno em função das suas realidades, a partir do protocolo feito pela prefeitura, pelo governo do Estado, mas cada uma tem que construir o seu específico e tem que ser avaliado e supervisionado pela Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde tem que estar presente de alguma forma no recebimento dos profissionais quando for o momento deles retornarem, porque é preciso ter um momento de acolhimento, e para esse acolhimento é importante a presença de um psicólogo, de uma psicóloga, que possa ajudar esses profissionais a superar possíveis problemas emocionais vividos a partir dessa situação de pandemia. Também é necessária a presença das secretarias de saúde no treinamento desses profissionais, em função dos procedimentos diferenciados de etiqueta respiratória, de higienização dos espaços. Isso tem que ser treinado. É importante que as exigências sanitárias sejam cumpridas, e, para isso, é importante que a Secretaria de Saúde esteja próxima, para sempre, no momento mais rápido possível, perceber algum problema e solucionar esse problema. Além disso, é fundamental que haja, por parte das secretarias de saúde, um monitoramento dos possíveis casos sintomáticos. As direções de escola, elas não podem ficar responsáveis por decidir o que fazer num caso sintomático. É importante que elas tenham um contato de comunicação direto com algum órgão da Secretaria de Saúde, para que ele possa orientar as direções no que fazer. Porque se um estudante ou um profissional apresentar sintomas, sejam eles quais forem, porque a maneira como a Covid se expressa em cada um é muito diferente, existe um padrão que é de maioria, mas ela também se expressa de formas que nós, leigos, não temos condição de avaliar. Então, é importante que a Secretaria de Saúde esteja monitorando cada acontecimento dentro da escola e possa, então, orientar se o grupo que teve contato com a pessoa que apresentou sintomas tem que se isolar também, enquanto não houver uma confirmação se é Covid ou não, ou se a escola inteira vai precisar fechar enquanto esse resultado não vem.
E caso o resultado seja positivo, todas as pessoas vão ter que se testar antes do retorno. Então, é preciso que haja disponibilidade de teste, e ao teste de cotonete, que hoje em dia, no país e aqui no Rio, só se faz em casos graves ainda. Então, é muito complicado. Além da questão do momento certo, em termos pandêmicos, para esse retorno, a forma pela qual ele vai acontecer, a preparação dos governos para o acompanhamento e o mapeamento, o monitoramento de cada escola é fundamental, porque se não houver esse acompanhamento, os casos vão acontecer e vão se multiplicar sem o menor controle. E aí vai ser uma explosão de casos, sim. Por mais que se comece só com algumas turmas, por mais que seja de forma escalonada, disponibilidade, permanência de muitas pessoas e por muito tempo. Mesmo que os turnos, como provavelmente acontecerá, mesmo que eles se reduzam em termos de carga horária, os turnos sejam de 2, 3 horas, ainda assim é muito tempo em ambiente fechado, com as mesmas pessoas lá dentro. Então, é um local onde o vírus encontra tudo o que ele precisa para se proliferar. É muito importante, então, que a gente tenha segurança nessa capacidade que os governos precisam ter de controle da pandemia para, então, apontar para o início das atividades nas escolas. O que aconteceu no município foi o contrário. O prefeito marcou uma data de retorno das escolas logo no início do seu plano de retomada, um plano de retomada, a meu ver, equivocado. Nós estávamos com mais de 90% de ocupação em leito de UTI quando começou o nosso plano de retorno. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Você voltar com uma taxa tão alta de ocupação de UTI. Nesse último documento lançado anteontem pela Fiocruz, ela coloca que a taxa hoje, o dado, né, a informação é do dia 20, que a taxa no dia 20, agora, anteontem, de ocupação de leitos de UTI adultos, no município era de 90%. Então, o que a Fiocruz indica é o que a Organização Mundial de Saúde indica, que é fruto de observação atenta a tudo que está acontecendo no mundo, nos outros países que começaram com esse processo bem antes da gente. Então, criar critérios diferentes, criar parâmetros diferentes para a retomada, é assumir um risco muito grande, e é um risco que pode ter como consequência perdas de vidas que não se perderiam se o enfrentamento a essa pandemia fosse feito de forma mais responsável, de forma mais comprometida. Então, a primeira data que o prefeito marcou foi 2 de julho para começarem as aulas. Não sei se as pessoas lembram disso ou tiveram acesso a essa informação. Assim que começou o plano começou no dia 2 de junho, se não me engano, ele estipulava já um momento de retorno às aulas sem sequer ter protocolo nenhum apresentado à sociedade. E você precisa de tempo entre o planejamento do protocolo e a preparação da escola para cumprir esse protocolo. As coisas não podem acontecer de forma assodada, porque o que está em jogo é a vida das pessoas, é a vida e o bem-estar, a saúde de profissionais, de estudantes, de crianças e de famílias que estão sofrendo no momento tão trágico como esse que nós estamos vivendo, com um número de mortes tão altas já, e
ao que parece, não é levado em conta por governo nenhum. O governo do Estado, né, dentro da rede pública, não colocou ainda uma data de retorno, também fez protocolos que não apresentam como a Secretaria Estadual de Saúde vai acompanhar as suas escolas estaduais, mas já diz de antemão que não vai fornecer máscara. Então, veja que para esse retorno acontecer, existe uma necessidade de verba para viabilizar a construção de pias, porque você tem que ter mais locais para lavar a mão, você tem que ter mais funcionários, vai gastar muito mais material de limpeza, e você tem que fornecer os EPIs para os profissionais no caso da escola pública, para os estudantes também. E aí, de antemão, o governo do Estado já diz que não vai dar máscara para ninguém, que cada um tem que levar a sua. Então, é muito complicado a gente perceber que o enfrentamento dessa pandemia ele não está sendo assumido por quem deveria assumi-lo. A gente tem um governador que está sofrendo um processo de impeachment e problemas de suspeição de irregularidades na Secretaria de Saúde, num momento como esse. Então, realmente, a situação está muito difícil, muito dramática. Obrigado, Zezé. Vou passar a palavra para o Márcio. Só lembrando que ontem, né, aqui na abertura, a gente vai tratar de várias coisas aqui, mas lembrando que ontem, e eu botei aí um bannerzinho, né? Fundeb permanente, vota Fundeb. Porque ontem foi aprovado em primeiro turno na Câmara dos Deputados, por ampla maioria, 499 votos a favor, a proposta do relatório da professora Dorinha, né, que é um relatório construído com negociação e com acordos e conversas com a ampla maioria de representações, de instituições, de entidades de educação. Então, é um consenso esse relatório e foi uma derrota, inclusive, para o governo Bolsonaro, né? Vou passar a palavra daqui a pouco para o Márcio Franco, né? Mas que a gente tem que, né, considerar uma grande vitória esse primeiro turno da votação na Câmara dos Deputados ontem, né? Vai para o Senado, depois volta para a Câmara, se não for alterado, vai para a sanção do presidente, e se ele, não sei se vai votar parcialmente, vota para a Câmara e Senado para derrubar o veto. Né? Mas, em princípio, foi uma grande vitória para os profissionais de educação, para os estudantes do Brasil inteiro, tornar permanente e tornar aqui a ampliação das verbas e do custeio do governo federal. Depois a gente vai tratar, vou passar já a palavra para o Márcio Franco, da questão da prefeitura com relação às cestas básicas, né, o movimento das mães, a entrega de cartão alimentação, o teste das merendeiras, né, o retorno das direções dia 3 de agosto, a questão dos EPIs, depois o Estado, um pouco da FATEC e a rede particular, e aí falar também da questão Crivella, Bolsonaro, e voltar também a comentar um pouquinho com relação ao Fundeb. Né? Obrigado, Márcio, e passa a palavra para o Márcio também, uns 20, 30 minutos, para a gente voltar para o segundo bloco. Obrigado, Antônio Cláudio, estar aqui com você, com a Maria Zé, né, os nossos internautas, né, ouvindo essa live, uma live importante, onde a gente vai procurar esclarecer a situação que nós estamos vivendo. Né? Eu, como diretor do Simples do Rio, eu tenho condições de informar aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, né, que estão acompanhando essa live, como é que está a luta das escolas particulares do Rio de Janeiro. Mas antes, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é importante a gente celebrar a vitória, a aprovação, ontem, em 2 turnos, do Fundeb permanente, sem emendas, um projeto construído democraticamente, com as amplas forças que atuam, que estão presentes no Congresso Nacional, com a sociedade também, entidades do movimento estudantil, entidades do movimento sindical, movimentos de educadores e educadoras, estiveram acompanhando ao longo desses 5 anos. O projeto está tramitando há 5 anos. Né? E ontem ele conseguiu passar na Câmara
e agora a briga está no Senado. Né? Claro que ali você tem que lutar até, né, o último momento para não sofrer derrotas. Então, ontem a plenária foi até meia-noite, aproximadamente, e no final, né, um dos partidos, né, de base governista tentou fazer uma emenda para retirar do projeto o conceito de custo, né, aluno-qualidade, que é um conceito fundamental para se ter uma educação de qualidade, né, com professores bem pagos, funcionários bem pagos, né, instalações adequadas, bibliotecas, quadras, né, quadras cobertas, etc. Né? Então, é uma vitória importante, né, no mês onde a gente comemora 120 anos de nascimento de Anísio Teixeira, que é um grande defensor da escola pública, ele que dizia que as escolas públicas são fundamentais, né, a escola pública de qualidade inclusiva, são fundamentais para se ter a democracia no Brasil, uma real democracia, não uma democracia de fachada, uma democracia realmente com uma representação do povo brasileiro, com a participação do povo brasileiro, e hoje comemoramos 100 anos de Florestan Fernandes, né, o grande Florestan Fernandes, se não o maior, né, eu não gosto de termos competitivos, né, se não o maior, um dos maiores sociólogos, maiores intelectuais da história do Brasil, um dos maiores sociólogos, inclusive, né, da sociologia mundial. Você que é sociólogo, né, ninguém é melhor do que nós aqui para saber da importância da obra de Florestan Fernandes para a sociologia brasileira e para as ciências sociais e para as ciências humanas no Brasil e no mundo. Então, eu acho que é um mês importante, onde duas datas importantes são comemoradas de duas grandes figuras ligadas diretamente à luta pela educação pública de qualidade inclusiva. Bom, sobre a questão da pandemia, eu acho que a professora Zezé já abordou algumas das questões, né, que eu gostaria de apontar. A primeira é a total e completa desarticulação entre os entes federativos, entre União, Estados e municípios, certo? No âmbito federal, o que nós assistimos? Né? O terceiro ministro, hoje o ministro interino, durante a pandemia, dois ministros durante a pandemia já pediram a sua exoneração, o Mandetta, né, o ministro Mandetta e o ministro Taik, e agora estamos à frente da pasta da saúde, um general da intendência, né? Um general que nem da área da saúde não sei se ele conhece como funciona um hospital da periferia de uma grande cidade, de uma capital do Brasil. Não sei também se ele sabe como funciona o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. A grande verdade, né, que a gente assiste essa desarticulação, uma ausência de políticas federais no âmbito do Estado. Já foi falado, nós temos um secretário de saúde do atual governo, do governo Wilson Witzel, que está preso, acusado de superfaturamento, e no âmbito municipal, na esfera da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, nós temos um prefeito que, em vez de informar, desinforma, quando ele diz que crianças são imunes, quando toda a literatura científica e toda a literatura médica diz que isso não corresponde a um fato real e concreto. Então, o Sempre o Rio está em uma luta, ao longo de todo esse processo pandêmico, claro que dificultado, como todos nós, pelo contato com os professores diretamente nas escolas. Hoje o contato basicamente é um contato virtual através das redes sociais, mas nós temos feito uma série de eventos. No dia 13 de junho, fizemos a primeira grande plenária virtual da educação, uma plenária virtual transmitida através do Facebook, e que contou aí com cerca de 10 mil acessos até agora. Então, acho que mais de 10 mil acessos. É um número realmente muito expressivo. Nesse evento tivemos a presença do Dr. Hermano Castro, da Fiocruz, da Escola Nacional de Saúde da Fiocruz,
Escola Nacional de Saúde Sérgio Arouca, o doutor Batista, membro do Ministério Público, né, do Trabalho, né, a Kátia Schaefer, da Unirio, né, então, né, presidente, né, do Conselho Estadual de Educação, a professora Malvina Tutman, né, e a representação da nossa Confederação Nacional, que é a CONTE, através de seu coordenador-geral, professor Gilson Reis, né, onde nós debatemos, né, que as condições, né, que nós estávamos vivendo então. A partir daí, o que aconteceu? O prefeito, ele prematuramente resolveu liberar só para as escolas particulares o retorno dia 10 de junho. Dia 10 de junho. E aí, no dia 4, nós fizemos, pela manhã, uma assembleia virtual, uma assembleia unificada de todas as professoras e professores da rede privada, da educação infantil à educação superior, na cidade do Rio de Janeiro, que aprovou a greve pela vida, não ao retorno às atividades, às aulas presenciais, não à volta à escola agora e a continuidade das atividades remotas. Né? E, diante da pressão, o prefeito adiou. E fomos surpreendidos agora, no início dessa semana, com uma determinação do prefeito, onde o prefeito ele estabelece o retorno às aulas, né, como já foi dito pela professora Maria José, de forma prematura, no próximo dia 3 de agosto. No dia 1º de agosto, nós temos uma assembleia virtual, com a presença, provavelmente, né, muito provavelmente, bastante representativa da categoria. A última Assembleia teve quase 5 pessoas. Assembleia da rede... Da rede privada. Da rede privada, do CIPO, né? Tá. Isso. E onde nós vamos discutir, né, a continuidade da greve pela vida e não retorno às escolas agora. A prefeitura, ela fez ontem uma reunião, né, com a representação da diretoria do Simpro, né, com o pessoal da Vigilância Sanitária, né, o Simpro, através de seu presidente, o professor Valdo Pérez, questionou, né, essa decisão prematura e precipitada da prefeitura, e nós distribuímos uma nota que está no nosso site, uma nota que já teve quase 15, foi publicada ontem à noite, final da tarde, início da noite, na verdade publicada ontem no início da noite, e já tem aí quase 15 mil acessos, e na segunda-feira o Apio Cruz divulgou um estudo que também se encontra no nosso Facebook e no nosso site, né, que já tem quase 25 mil acessos só no Facebook, onde ela afirma textualmente, categoricamente, assinado pelo professor Hermano Castro e pelo professor André TRC, que não é hora de voltar às escolas, né, que é prematuro, isso que o texto diz, é prematuro o retorno às escolas, tal como a prefeitura está querendo. É importante a gente apontar, né, que falta muita coisa no âmbito municipal em termos de política na área de saúde. O prefeito, né, Crivella, ele foi eleito com o slogan, né, dizendo que ele queria cuidar das pessoas. Uma das primeiras coisas que ele fez no seu governo foi desmantelar todo o sistema de atendimento primário da rede de saúde. Ele sucateou essa que é a triste realidade, que não sou eu que digo isso, são os médicos que dizem isso, é só entrar em contato com os sindicatos médicos, que estão em estado de greve por conta das precárias condições de trabalho, tanto nos hospitais como nos postos de saúde, nas UPAs e nas clínicas da família, que foram sucateadas, no caso essa, as clínicas da família, que dão atendimento primário à população carioca. Né? Então, além disso, não há, por parte da prefeitura, e isso foi questionado ontem pela diretoria do CIPRO, junto à Vigilância Sanitária, uma política de testagem. Todos os países que enfrentaram a pandemia do coronavírus, a pandemia, né, da Covid-19, e conseguiram obter algum sucesso, o fizeram através da testagem como forma de controle, né, e domínio do seu território. Isso não é uma coisa nova. O pai da epidemiologia
ou considerado o pai da epidemiologia há 170 anos atrás, um médico inglês, né, chamado John Snow, ele, quando aconteceu na metade do século XIX, na Inglaterra, em Londres, uma epidemia de cólera, ele fez um mapeamento dos poços de água que a população de Londres se servia, onde moravam as pessoas que vieram a óbito por conta da cólera. Né? E ele mostrou que o fato das pessoas beberem água de determinados poços na cidade de Londres é que levava a óbito. Isso fez com que ele, inclusive, rompesse uma visão equivocada que existia dentro da medicina na época, já que se achava que a cólera na época era transmitida pelo ar. Então, ele mostrou que era transmitida pela água. Então, o levantamento, através da testagem, para se fazer um mapeamento correto aonde estão os casos, é fundamental para que se possa traçar políticas de enfrentamento da epidemia. Ok? Obrigado. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Certo? Então, estamos ouvindo. Márcio. O Walter está chegando. Walter chegou. Seja bem-vindo. Walter Sequeto Filho, diretor do Sindipay Fitec, profissional de educação da Fitec e do Instituto de Educação. A gente falou, Walter, Márcio e Zezé, sobre a situação no município do Rio, da rede privada, na rede pública. O Márcio estava fazendo referência agora sobre também, além do Crivella, falou, e a Zezé também, sobre as condições de saúde, né, que inviabilizam esse retorno agora. Falaram também da questão do governo Witzel e da situação do secretário de Saúde. E eu queria que você fizesse, o Walter pudesse falar um pouco dessas condições com relação à Secretaria de Ciência e Tecnologia, à FATEC, que a gente teve troca de presidência, teve também a questão da saída do secretário de Ciência e Tecnologia, isso tudo na condição de que o secretário de Saúde do governo Witzel está preso, como disse o Márcio, e o secretário também de Ciência e Tecnologia teve que sair, está sendo averiguado aí, o presidente da FATEC também, né? Lembrando que depois o Walter pudesse fazer mais ou menos uns comentários, uma fala, uma análise sobre a situação do Rio de Janeiro no Estado, na Ciência e Tecnologia, na FATEC, mais ou menos 10 a 15 minutos, aí depois a gente fazer um outro bloco aqui, falando dessas condições, a gente fazer um bate-bola aqui, uma conversa, digamos assim, entre a gente sobre o governo municipal, a rede estadual, a rede privada e o governo Bolsonaro. Seja bem-vindo, Walter. Bom, obrigado. Vocês estão me ouvindo aí? Estamos. Olha só, a gente fica um pouco surpreso, porque é patente que, do ponto de vista do governo federal, o retorno não vai se dar esse ano. É que o recém-ministro empossado, sabe-se lá por que ala governamental, já definiu a suspensão das atividades até o fim do ano. As instituições públicas federais, que são as universidades, institutos federais, colégios federais, aqui no Estado, né, o Pedro Fernandes também é outro, né, juntamente com o governador, tende a estender até o fim do ano o retorno, até porque não existem as menores condições. Apesar de haver uma discussão de protocolo, de procedimento, para evitar aglomeração, consequentemente o contágio, não há a menor condição de você fazer isso da forma como o Estado tem feito investimentos que são muito tímidos para tentar resolver ou dar consequências da questão. Agora, a gente tem um prefeito maluco, né? Prefeito maluquinho, a nível do município, que não tem a menor condição, né, de estabelecer um retorno, mas já liberou para as escolas municipais particulares ficar a cargo do público,
né, no caso dos pais, atendimento com as escolas, e você vê depoimentos de pessoas confiando que as escolas particulares estão tomando os procedimentos necessários, falam em regras de ouro, né, e outras coisas mais que não são um mundo irreal, né? É como se nós fôssemos a voltar a uma normalidade que no mundo já não existe, porque o mundo foi impactado de tal forma por essa pandemia que a realidade, como a gente conhece, mudou e exige uma postura para a gente poder, inclusive, se autopreservar. Então, como é que você vai mandar seu filho para uma escola em que você sabe que, ainda mais na fase do ensino fundamental, pré-escolar, o que mais ocorre são brincadeiras em grupo, aglomeração, na rede pública, salas lotadas, você não tem as condições mínimas, não tem água nas escolas, não tem condições de você ter um bebedouro individualizado, não tem condições de você fazer o dito manejo, né, de você ter pessoas que evitem a aglomeração, né, a concentração em sala é altíssima, né, a possibilidade de rodízio incide que você teria que ter mais profissionais, tanto docentes como administrativos, para que os alunos não ficassem confinados em ambientes, entendeu, saturados. Então, tudo isso requer uma série de medidas que a gente está longe disso na esfera estadual e na esfera municipal. Então, a única coisa que é até, do ponto de vista até econômico, né, lembrando o nosso amigo aqui, Paulo Guedes, é você manter o isolamento, porque ele evita a aglutinação e a contaminação em massa, a contaminação comunitária. As pessoas estão achando, quer dizer, pelo senso comum, que como surgiram vacinas, elas estão sendo experimentadas no Brasil, isso em breve vai estar disponível, não é assim. A previsão é que entre 6 a 8 meses a gente possa fazer uma vacinação em massa, se essas vacinas, na terceira fase de avaliação, se mostrarem eficazes. Logo, né, a gente não tem condições de fazer um retorno com essas bases que estão sendo propostas ou cogitadas tanto pelo governo estadual quanto pelo município e governo federal. O que existe, na verdade, é um descomprometimento com a questão. Na verdade, o cidadão está entregue ao léu. O que graça aí é uma política de imunidade de rebanho, que, na verdade, é um genocídio de rebanho, em que, na estimativa, 70% a 100% das pessoas vão contrair, e, como disse um determinado prefeito, que estava acamado, inclusive, não sei se era Covid ou não, morra quem morrer. É isso que está sendo colocado para nós. E as pessoas, no seu íntimo, até percebem, mas existe a necessidade, por exemplo, que a gente critica, né? A escola não é depositária de crianças, dos pais irem trabalhar, das crianças não ficarem numa defasagem com relação aos outros estados, aos outros segmentos. Mas acontece que o impacto é tão grande que o mundo todo tem impactos econômicos e impactos sociais. Agora, a economia ela se recupera, existem caminhos para a recuperação. Agora, vidas não se recuperam. As vidas perdidas não se recuperaram. Nós já passamos da casa dos 81 mil mortos, né? E nessa expectativa, o Brasil está caminhando para ser o segundo colocado ou campeão em termos de mortalidade em função da pandemia. Então, eu não vejo a menor perspectiva de retorno que garanta as mínimas condições, tanto para os profissionais, porque não existe sequer licitação para equipamento para os profissionais de educação, tanto docente quanto administrativo, quanto a fornecimento dos alunos, entendeu? E se falam até em regras de ouro, que você teria que ter um túnel de descontaminação, você teria que ter uma medida mínima. Isso tudo, esses protocolos não estão sendo discutidos a miúde na escola, porque falta exatamente isso. A carência de... Você não vai ter termômetro a temperatura da... Não está preocupado com isso. É tudo uma questão de
entendeu? Infelizmente, de empurrar com a barriga e ver quem é que sobrevive. É isso que eu vejo. O movimento sindical, movimentos sociais estão se articulando, querendo propor medidas e participar dessas discussões. Mas até agora, entendeu? Elas não têm surtido efeito. O único efeito realmente que surgiu é de você manter as aulas suspensas na rede pública, porque provavelmente para o Estado vai sair muito mais caro você retornar nesse momento, nessa situação que nós estamos vivendo. Obrigado, Walter. Temos aqui a presença também do pessoal do Plan Rio, agradecer a presença. Com certeza, tem que ter esse compromisso dos candidatos a prefeito do Rio com relação à transformação, à mudança do Plan Rio para uma autarquia, a questão dos planos de carreira de vários órgãos da Prefeitura do Rio, né, com relação aos planos de cargo, carreira e remuneração, né, salário desses órgãos, dessas instituições, inclusive da passagem de algumas para a autarquia. Agradecer a presença aí do companheiro da Plan Rio. A gente tem que buscar que seja construído uma carta compromisso dos candidatos a prefeito do Rio de Janeiro. E me coloco aqui como pré-candidato, como alguém que possa estar futuramente, digamos, na candidatura, lutando para que o Plan Rio e esses outros órgãos da Prefeitura, Conlurb e outros da Prefeitura, possam estar buscando, né, se adequar ou buscar a se transformar em autarquias e que os seus planos de carreira incorporem a questão da saúde, das 30 horas para os profissionais de saúde, né, que são contratados pelas OS. É uma luta inadiável, né, de grande... vai demandar uma grande mobilização, mas que a gente também, enquanto FAETEC, lá atrás, conseguimos que a FAETEC passasse a ser uma fundação de direito público, e a gente conseguiu também que a gente passasse a ser estatutário, e depois ela virou autarquia, mas aí essa é uma outra discussão. Voltando para o que eu queria conversar com vocês, a gente poder conversar assim, cada um falando um pouco, para não ficar só a fala de um em cada tempo, para a gente poder ter esse diálogo mais de troca mesmo, assim, e aí cada um puder fazer as suas análises, opiniões e considerações, para ficar só a fala assim de 10, 15 minutos cada um. Acho que seria também legal, interessante, a gente pudesse estar podendo fazer esse debate, aí cada um falava assim, junto, né, conjuntamente. Uma, que era a questão, são 5 e 2, das cestas básicas e a cartão a alimentação, né, da prefeitura. A questão da qualidade dessas cestas básicas, da entrega das cestas e do cartão, que aí começou entregando a comida na escola, depois passou a entregar o cartão, depois a cesta básica. As mães, tem um movimento das mães, o Movem, né, que teve um ato da prefeitura, parabenizar as mães responsáveis por esse ato lá na prefeitura, inclusive que o prefeito disse que o cartão alimentação de R$100, inclusive as cestas básicas também de alimentos de péssima qualidade. Eu tenho acompanhado as discussões, as falas das mães nas redes sociais, no Facebook, desse Movem, né, com alimentos com péssima qualidade, cestas com quantidades pífias de entrega de alimentos para as mães responsáveis. As mães, centenas de mães reclamando da não entrega nas coordenadorias, da entrega de qualidade péssima dessas cestas, da não entrega do cartão. Então, o seu Crivella, né, como bem disse o colega, o companheiro Márcio Franco, né, que diz que cuida das pessoas e cuida, inclusive, para trazer esse debate para vocês, primeiro da prefeitura, depois a gente fazer do Estado, depois da rede privada e governo Bolsonaro, né, diz que o cartão alimentação, numa fala, numa comunidade, né, a mãe foi questionada o cartão, ele disse que o Ministério Público estava acusando as mães de estarem gastando com cigarro e com bebida. Olha o desplante do prefeito do Rio, que as famílias estavam gastando com cigarro e bebida.
o que estava sendo entregue de cartão de alimentação, que ele teria sido falado pelo Ministério Público, e o Ministério Público desmentiu. Lembrando que na prefeitura, e eu queria depois abrir, né, para a gente poder conversar entre a gente aqui, para não ter essas falas separadamente, que era o teste das merendeiras que a prefeitura está propondo para atividade, para o retorno, chamadas atividades meio, né, que de apoio, né, das merendeiras, fazendo esse teste, que a gente não sabe, como bem disse a Zezé, quais são esses testes, de qualidade tem esses testes, né, e o retorno das direções das escolas. Eu não sei com que condições expondo a vida das merendeiras, no transporte público, que a gente sabe no Rio de Janeiro, é um caos, leva-se horas para chegar, deslocar de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Muitas dessas merendeiras moram muito longe, expondo as direções das escolas, né, a parte pedagógica das escolas, para o retorno agora no dia 3, e propondo, inclusive, o retorno das escolas particulares, que, como bem falaram, porque chegaram no começo da fala da Zezé e do Márcio Franco, de que não temos condições desse retorno agora. E depois complementados pela fala do Walter. Então, o IPLAN Rio está fazendo também apoio também à questão de apoio na educação. O companheiro lá está falando sobre o regime jurídico único do IPLAN Cidade, da imprensa, da IPLAN Rio, autarquia, da Sete Rio, da Rio Luz. Obrigado, companheiro aí do IPLAN Rio, né, falando do regime jurídico único, né? Eu até esqueci de citar, dessa questão de passar para estatutário, da questão dos planos de carreira, até a questão também do regime jurídico único, da imprensa, do IPLAN, da Sete Rio e da Rio Luz. Obrigado aí pela presença e pelos comentários. A Sheila também está falando aí da responsabilidade de abrir escolas agora, né, da irresponsabilidade. Não tem que pensar, a gente está falando em números, são quase 1 milhão, são 1 milhão de matrículas no município do Rio. E o prefeito falando em abrir escola. Né? Então, é um absurdo, é inaceitável. Né? Os professores dessa rede particular já se posicionaram contra, né? A questão da testagem, a questão de a gente não ter respirador suficiente, superfaturamento, os respiradores não chegaram, e as contas do Crivella, e eu passo agora a palavra para a Zezé e para o Márcio e para o Walter, que as contas do Crivella não batem. Está sendo questionadas as contas pelo agora esqueci o nome, Tribunal de Contas do município, né? E o Crivella está querendo ganhar tempo porque tem eleição agora em outubro no município do Rio de Janeiro, né? E aí queria passar para vocês, para o Márcio, para a Zezé, o que eles pensam a respeito dessa questão da testagem das merendeiras, do retorno das direções, do retorno das escolas particulares, né? Nas crianças menores, nas escolas particulares também, das séries dos alunos maiores. O que eles pensam a respeito? Lembrando que, né, o material está em falta, não tem respirador para todo mundo, e a questão da segunda onda, né? E a gente tem que pensar nisso tudo, porque o que está em risco aqui são as vidas das pessoas, mais até, a gente está citando números para exemplificar que são 1 milhão de matrículas, e pensando em 4 pessoas por domicílio, então vamos pensar em 4 milhões de pessoas que possam estar sendo atingidas. Isso é um absurdo. Uma criança que possa morrer, um profissional de educação, um familiar, já não se pode pensar em retorno. E uma vida estiver em jogo. Pensar que são 4 milhões de pessoas que possam estar envolvidas. Eu queria que vocês pudessem estar falando aí um pouco cada um, né? Cada um comentário da Zezé, do Márcio, depois o Walter, mas assim, a gente fizer um comentário assim, tipo um bate-bola, digamos assim. Tá? Zezé, por favor. Começar pelas merendeiras, você citou várias coisas aí, a gente pode talvez começar então pela questão das merendeiras, né? Está me ouvindo bem? Estamos ouvindo sim. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo sim, Zezé. Então, sobre as merendeiras e as equipes de direção do município, elas têm sido expostas desde o primeiro momento, né, ao risco de contaminação. A gente lembra que a prefeitura começou o isolamento com proposta de oferecer merenda na escola para os alunos que quisessem merendar, né, expondo os profissionais da merenda
a riscos desnecessários, porque praticamente ninguém foi, porque o próprio responsável, a própria mãe, o próprio pai, ficaram com receio de levar a criança à escola, independente da sua necessidade em relação à alimentação, por conta do perigo do contágio. Então, a primeira opção que a prefeitura fez, depois de fracassar dessa tentativa de oferecer merenda pronta na escola, foi o cartão, né? Porque, na verdade, a segurança alimentar da comunidade escolar, de toda a população, é uma questão muito importante nesse momento da pandemia. As pessoas estão passando fome, literalmente, e precisam ter um suporte mínimo para atravessar esse momento e poder até cumprir esse isolamento necessário para que a pandemia não se propague, não fique fora de controle mais uma vez aqui no nosso município. Os cartões foram dados apenas para as famílias do Bolsa Família. Então, houve aí também uma crueldade nesse sentido, de que não foram todos os alunos, né, as famílias dos alunos contempladas na distribuição desse cartão de R$100. Ainda houve problema porque irmãos que estudavam numa mesma escola não tiveram direito a R$100 cada um, e sim um valor. Isso, e a distribuição em si, tanto dos cartões naquela época, como agora dessas cestas, né, com todos as críticas que as mães e pais estão fazendo à cesta, que procedem, ainda assim, a distribuição dessas cestas, como a distribuição dos cartões, acontece de forma muito lenta. A gente ficou mais de um mês no processo de distribuição de cartão para famílias do Bolsa Família, porque era um grupo de escolas a cada dia, e então isso se prolongou por mais de um mês, com a necessidade que era urgente de alimentação dessas crianças. E agora, na cesta básica, é a mesma coisa, é um grupo a cada vez. A secretaria mostra, a prefeitura, né, mostram uma incapacidade em resolver uma logística que possa atender essas famílias de forma mais rápida e consistente. O prefeito agora aponta novamente para o cartão, dessa vez para todos, mas com valor de R$50, e novamente essa coisa que entre o anúncio e a chegada da ajuda precária já na mão do responsável é um lapso de tempo enorme, né? o que é um absurdo. As pessoas estão entregues à sua própria sorte. Na verdade, é isso que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, né? Os governos estão demorando demais na ajuda que só eles podem dar, são os governos que têm essa responsabilidade, e a população, a grande maioria da população, está passando problemas sérios de subsistência nesse momento tão difícil. Obrigado, Zezé. O que o Márcio pensa a respeito da questão desse retorno com a testagem das merendeiras, Márcio, com relação ao retorno das direções e das escolas particulares, com essa política do Crivella? E, claro, também o Walter também. O Antônio Cláudio, eu acho que agora já contou as questões principais. Mas é importante deixar claro o seguinte, que extraoficialmente, essa informação não é uma informação oficial, porque ninguém assume, infelizmente, né? Mas extraoficialmente, as diretoras de escola, elas, do município do Rio de Janeiro,
não todas, pelo menos uma boa parte, estão deixando claro para a prefeitura que elas não têm condição de voltar, as escolas não têm recursos, não tem como cumprir com todos aqueles protocolos. Além do risco ser um risco realmente muito grande, tanto para os estudantes como para os trabalhadores da educação. Então, as merendeiras, fazer merenda dentro de uma escola, em tempos de pandemia, servir merenda, higienizar o ambiente, quer dizer, se você for olhar, ler todos os protocolos, né, da própria prefeitura, da própria vigilância sanitária, implica, né, numa logística extremamente complexa. Extremamente complexa. Pouquíssimas são as escolas que têm recursos para atender todos os quesitos, todos os protocolos de segurança. As escolas, elas, ao longo dos últimos anos, é importante a gente dizer que elas vêm perdendo recursos. Uma das maiores conquistas que nós tivemos na Prefeitura do Rio de Janeiro foi, inicialmente, era o fundo rotativo, mas como ter um fundo é um termo inadequado, havia um problema da constitucionalidade, né, desse fundo, ele virou uma verba rotativa, né, um repasse que a Prefeitura faz, né, periodicamente para as escolas, né, um determinado valor, né, que não ultrapassa o valor estipulado por lei, que obriga a instituição a fazer licitações. Então, os repasses eles acontecem, né, sempre aconteceram, número de 3, 4 por ano. Né, a cada ano que passa, o governo Crivella vem diminuindo mais ainda esses repasses. Eu também sou professor da prefeitura. Antes da pandemia, quem levava álcool em gel para a gente ter na sala de professores, tendo banheiro, tendo os banheiros de uma maneira geral, era eu. Quem levava copo descartável, era eu. Eu que levava copo descartável de casa. Papel toalha, eu que levava. Entendeu? Quem leva computador para poder, porque na prefeitura existe o tal do 3.0, onde todo o processo de lançamento de notas, você sabe que você também é da prefeitura, você dá de forma virtual, online, quem leva computador sou eu. A internet, quem usa é a minha internet, é meu 4G do meu celular, que eu jogo no roteador do celular, no computador poder funcionar. Então, a carência material hoje das escolas é uma carência a olhos vistos. Eu tenho sérias dúvidas quanto à possibilidade de qualquer um desses protocolos ser implementado de forma satisfatória. Tá? Então, esse processo que a prefeitura está fazendo, ele é um processo, como já foi dito, totalmente prematuro, né? Impensado. Cabe à prefeitura se valer do bom senso e voltar atrás, né? Porque não há condições mínimas de se voltar hoje, seja por conta da pandemia, seja por conta que não existe um planejamento. Nós entramos nessa pandemia sem nenhum planejamento. Professores e professores estão tendo que improvisar as atividades remotas para os seus alunos, para manter seus estudantes intelectualmente ativos, né, com algum vínculo com a escola. E nós estamos saindo, podemos sair dessa pandemia também sem nenhum planejamento, que é o que está sendo apontado. Não há condições de nós voltarmos, né, sem que haja, além de condições do ponto de vista do controle da pandemia, um planejamento, né, e planejamento, né, implica, né, também em financiamento. Tem que ter recursos materiais, tem que ter verba para que tudo isso, né, seja implementado. Sem verba, não há condição de ser implementado absolutamente nada. Uma prefeitura que atrasa o salário dos seus cooperativados, ela coloca a culpa na cooperativa, mas o fato que nós vivemos ao longo dos últimos anos
o pessoal de cooperativa, que é o pessoal da limpeza, e o pessoal que trabalha na cozinha, né, essas cozinheiras, merendeiras, e o pessoal de limpeza, o pessoal de faxina, com salário, que é cooperativado, terceirizado, com salários atrasados. Nós já vivemos isso. Hoje eu não sei dizer como está. Né? Agora, como é que você pode pensar em algum tipo de planejamento num momento como esse, né, que exige, né, um processo rigoroso, controle, né, do ambiente, organização constante, sem pessoal, né? A escola que eu trabalho tem uma faxineira. Entendeu? É inviável. Realmente totalmente inviável. Realmente é algo um absurdo. Vou passar a palavra para o Walter. Rapidinho, Walter, só. É que a gente está com a visita aqui da Maria Rita de Carvalho, Jorge Fabiano, Jefferson de Campos Gomes. Queria agradecer imensamente a presença de vocês e convidá-los para uma live aqui, um ao vivo, né, que eu como costumo chamar, da gente fazer numa outra quarta-feira, a gente marcar uma data, depois entrar em contato comigo, para a gente marcar uma sobre essas situações que eles estão mandando os comentários. Queremos com certeza fazer essa discussão, trazer vocês para poder apresentar essa questão que a Maria Rita falou, a imprensa da cidade, o Plan Rio Autarquia, 7 Rio, o plano de carreira, né, a autarquização desses órgãos, dessas instituições, né, a imprensa da cidade, os agentes de portaria, né, como falou, e também o Jefferson falou com relação ao regime jurídico único dos servidores da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e com relação ao Fundo de Previdência. Nós temos a eleição para a Prev Rio, né, tem um fundo, né, da Previdência da cidade do Rio de Janeiro, dos servidores, né, que vai ter eleição também, e é importante a gente fazer essa discussão, a gente poder, e eu me coloco aqui à inteira disposição de vocês, para a gente fazer um debate, uma conversa, né, um bate-papo, uma discussão sobre a questão dos servidores da Prefeitura. Eu sou professor da rede municipal, né, tem uma demanda também dos servidores da Prefeitura, né, de 30 horas, a questão do ensino em tempo integral, né, dos concursos de 40 horas para professores, né, que a Prefeitura faz um arremedo de ensino em tempo integral. A gente fazer essa discussão, né, sobre a questão dos servidores da Prefeitura e dessas demandas que vocês estão trazendo, tão importantes, como eu falei no início da minha fala, de ter um compromisso, uma carta compromisso dos candidatos à Prefeitura do Rio, né, e de vereadores também, e aí se lá na frente eu vier como candidato a vereador, já de antemão já me coloco prontamente favorável a essa carta que os prefeitos também devam assinar, né, de apoio às demandas que os servidores estão apresentando, de o regime jurídico único, a questão de autarquização, a questão dos planos de carreira, e já me coloco aqui, primeiro, para a gente fazer essa discussão numa plenária virtual aqui, que essas que eu tenho feito todas as quartas-feiras às 4 horas, e colocar a indicação de que faça assim uma carta de compromisso para a questão do Fundo de Previdência da Prefeitura, a questão do regime jurídico único e a questão da autarquização desses órgãos, dessas instituições aí, tá bom? E aí passar para o Walter. O Walter, eu, Márcio Franco, somos da Prefeitura, acho que a Zezé também é da rede municipal, Zezé? Sim, aposentada, mas também era da rede municipal. O Walter não é da rede municipal, mas é da FATEC, então a gente também levar essa questão, Walter, para o retorno também que o secretário de Educação, sabendo que o secretário de Saúde, como bem falou o Márcio no início, está preso. As denúncias, o impeachment, provável impeachment, indicação do impeachment do nosso governador, né? Nosso que eu digo porque foi eleito pela população do Rio de Janeiro, né? Não é que seja nosso no sentido que a gente está apoiando, muito pelo contrário, né? Mas a indicação do impeachment do governador recém-eleito, governador do Rio de Janeiro, que já trocou secretário de saúde, o tempo todo está saindo secretário, o secretário de Educação, Pedro Fernandes, está com essa coisa de querer retornar também, né? O que você pensa a respeito, Walter, dessa questão também apontada na Secretaria de Ciência e Tecnologia, na FATEC, uma suspeição sobre a questão
do superfaturamento na saúde, o secretário foi afastado, está respondendo a processo, parece que estava querendo fazer uma delação premiada, então a gente está... E lembrando que o prefeito, né, gente, está com as contas ali, né, bananada. Está pedindo um tempo para ganhar, porque tem as eleições, ele está com a prefeitura com uma dívida enorme, né? E eu queria que você pudesse comentar, Walter. E claro que aí fica aberto também para Márcio, para Zezé, poderem também fazer as suas análises aí durante a própria fala do Walter. A gente não esperar cada um falar, porque eu acho que é legal também essa troca, esse bate-papo. Valeu, Walter. Obrigado pela presença novamente aí. Oi. Posso falar? Claro. Parecer que eu também já fui do município, fui servidor do município em 98, concursado para SME. Eu fiz o concurso para agente administrativo educacional, era lotado na primeira CRE, trabalhava com a parte de infraestrutura e a gente ajudava também, desculpa que está uma poeirada danada aqui em casa, não é Covid não, viu, galera? É isso que eu ia comentar. Falar, pô, hoje em dia o espirro, Walter, é a mesma questão já. Uma tosse já. Mas também não transmite pelas mídias sociais, não, tá? E a gente trabalhava com a parte de infraestrutura e a Secretaria Municipal de Educação era uma referência do ponto de vista de educação, do ponto de vista que produziam muito conteúdo audiovisual, tinha a concepção de ser multidisciplinar, fazer treinamento, inclusive, cheguei até a assistir alguns treinamentos que eram feitos pela Fundação Ayrton Senna, né, de reforço escolar, e de lá para cá, né, você teve uma série de retrocessos, né, de investimentos na educação e retrocessos do ponto de vista da qualidade de vida do trabalhador, né? Você vê que a própria implementação do plano de carreira do município foi uma batalha em frente à Câmara Municipal, com ocupação e desocupação por parte da Polícia Militar, para você ver a que ponto chegou. E eu não vejo, sinceramente, com um nível de desorganização, o despreparo, né, a ausência de diretrizes para enfrentar isso aí, realmente é um martírio. É levar a comunidade escolar, professores, os alunos e os servidores a uma situação de martírio e completo desamparo. Você vê que na área de saúde, profissionais de saúde, por ausência de EPI, são os que mais estão sendo contaminados. E é bem democrático. Médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, pessoal de apoio, pessoal de limpeza, entendeu? Estão sofrendo um processo de contaminação e de óbito muito grande. E dirá num ambiente em que você, de antemão, não é fornecido as mínimas condições. Na FATEC se discutiu até o acolhimento. Mas, sinceramente, eu ironizo. Para fazer um acolhimento melhor, é apenas colocar um padre, um balorixá, um pai de santo, para ajudar no desencarne, né? Porque se você não coloca as condições para a pessoa se proteger, não coloca as condições para as pessoas poderem ter o mínimo de condição de estar no ambiente escolar sem ter o risco de contaminação, que tipo de acolhimento é esse? Né? Porque o impacto psicológico está feio. Né? Os funcionários já estão abalados, vão ficar mais abalados ainda se tiverem que retornar nessas condições. E aí você tem também um número de pessoas que estão sofrendo, entendeu? E ocorrência de casos de violência doméstica pelo confinamento, em espaços que antigamente não eram ocupados da forma como eram ocupados. Você tem casos de depressão, né? E chegar ao raio de pessoas até que estão tentando contra a própria vida, né? E fora as pessoas que realmente, por falta de consciência, estão se expondo demasiadamente contraindo a doença. Então, é uma loucura. Eu vejo um caos, né? É o caos na área de serviço público, entendeu? É um caos na área de educação,
Sinceramente, eu sou muito pessimista com relação a qualquer tentativa de retorno, entendeu? Que não leve em consideração o que é um ambiente escolar e que ele propicia a aglomeração. Ainda mais na fase do ensino fundamental e no pré-escolar, que a criança ali tem que, no princípio, aprender brincando. E ela não brinca sozinha, ela brinca com o professor, ela brinca com o outro. Esse é o tipo de realidade que, se a prefeitura não levar em consideração, né, se o prefeito ficar querendo cuidar das pessoas, na verdade, esse cuidar dele é cuidar para que as pessoas vão dessa para melhor mais cedo. Esse é o cuidado que eu estou. A preocupação dele não é com as pessoas em si. A preocupação dele é dar satisfação a quem o colocou lá, a quem de fato ele serve. Né? Não é à toa, por exemplo, que o Flávio Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro já se filiaram ao partido do prefeito para concorrer às eleições, já está feita aí a Santa Aliança. E a concorrência desleal, né, a política, né, porque eles prometem a vida eterna. Né? Um outro, quer dizer, no campo do sobrenatural, não no campo real. É muito difícil você combater isso, né, de uma forma racional. Então, a precarização do trabalho, né? A precarização do trabalho dentro do ambiente escolar está cada vez pior, né? Cada vez mais a prefeitura usa terceirizados como opção, né? Usa a terceirização como opção de contratação com atrasos sistemáticos de pagamento de salário, de desrespeito às suas férias, a seus 13º, e num momento como esse de pandemia, essas pessoas ficam muito mais à mercê dos desmandos, né, dos governos e dos patrões, né, desses donos de empresas que tripudiam de seus trabalhadores. O que a gente vê é uma superexploração do trabalho nesse momento de pandemia. Em relação à testagem que está sendo feita, se você me permite voltar a isso, em relação às merendeiras, o que está sendo feito é o teste rápido. O teste rápido, ele não serve para dizer nada sobre a condição dessa volta ao trabalho. O teste rápido não é um passaporte de volta ao trabalho. Não existe isso. Primeiro, porque ele dá um falso positivo e um falso negativo enormes, né? E que você não pode usar aquilo como parâmetro para dizer se a pessoa está infectada ou não. Né? E segundo, que ele só serve para pesquisas da prefeitura para ações em relação à pandemia. Ele não serve para detectar se a pessoa teve ou se a pessoa tem o vírus. Então, essa testagem, esse tipo de teste, é um engodo, né? E que pode dar uma impressão, né, de que a prefeitura está tomando cuidado e vai colocar só pessoas imunes para trabalhar. Né? O que é um absurdo, você acaba expondo o trabalhador de uma forma muito cruel. A prefeitura quer abrir a merenda pronta novamente com essas merendeiras e através dessa testagem nas escolas que tinham aquele projeto de sábados funcionando, que também ofereciam merenda aos sábados. Então, mesmo sendo num número mais reduzido de escolas, é uma exposição inadmissível ao risco de contágio desses profissionais e uma exposição dos meninos da mesma maneira. É um jeito de você reabrir sem reabrir oficialmente. E esse retorno só dos gestores no dia 3 de agosto também é uma coisa absurda, porque o momento do retorno ele tem que acontecer em 3 etapas. Né? A partir do momento em que você está
sanitariamente, epidemiologicamente falando, no momento certo, para se arriscar o retorno, que o retorno é sempre um risco, retorno às aulas é um risco, sempre. Você não tem 100% de segurança, por melhor que os protocolos sejam e por mais que eles sejam cumpridos. Mas você tem que ter o momento da preparação desses protocolos, que são momentos que começam a nível central, mas depois tem que acontecer em cada escola, e supervisionada pelo nível central. Você tem o momento da abertura da escola para preparação da estrutura física dela, todas as mudanças que têm que acontecer, todas as sinalizações que têm que ser feitas no piso, nas paredes, todo esse outro trabalho para que possa acontecer de forma mais correta os procedimentos sanitários exigidos pela vigilância sanitária. E, por fim, quando você abre para preparar a escola, você tem um momento do acolhimento dos profissionais, que tem que ser feito pelo sistema de saúde, porque nós estamos com um problema sério nessa pandemia, que é o que mais preocupa todos, que é a saúde mental das pessoas. Exato. E esses profissionais, eles vão receber, num outro momento, alunos, famílias, que vão precisar de apoio também. Eles precisam se fortalecer para poder receber essas famílias. E isso tem que vir junto com o sistema de saúde, que, por enquanto, não existe nada apresentado à sociedade sobre esse tipo de coisa. Então, é um primeiro momento de planejamento, praticamente só plano escrito, um segundo momento que se abre a escola para se executar as transformações que ela precisa, para se receber, acolher e treinar os profissionais, e aí sim você abre para os alunos, Exato. Com acolhimento também, com treinamento também, e o início das atividades, sempre com acompanhamento dos casos de qualquer tipo de sintoma pelo sistema de saúde. E nós não temos isso. E eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu acho que a gente está meio que deixando em segundo plano e que é fundamental. Todos os protocolos falam em aulas híbridas, que por conta aí da necessidade do distanciamento dentro das escolas, você tem que ter também a opção do trabalho remoto, do trabalho online. E aí eu pergunto, nós vamos continuar fingindo que isso existe na rede pública? Vamos continuar fingindo que está acontecendo trabalho remoto, de fato, para todos os alunos? A gente sabe que tem uma grande maioria dos estudantes que não consegue acessar facilmente. Tem um percentual importante que não acessa ponto. 30% a 40%, mais ou menos, Zezé, na rede pública. Tem um percentual que acessa com muita dificuldade, e aí é um acesso intermitente, que impede que o aluno tenha um ganho maior ou uma perda menor nesse período pandêmico aí do exercício aí dos seus hábitos e seu hábito de estudo. Enfim, é uma série de questões que a grande maioria dos alunos de escola pública e das suas famílias passam e que não está sendo levado em conta. Como vai ser aula híbrida se não tem acesso a todos de equipamento e de internet para que a gente possa afirmar que vai ter aula híbrida? Isso precisa verba, muita verba. O governo do estado afirma que não tem dinheiro para dar máscara. Então, gente, é uma coisa muito complexa isso aí. Retornar à escola para se contaminar, porque não tem dinheiro nem para máscara, e dizer que
vai assistir um pouco de aula presencial e um pouco de aula aí, remota, sem acesso à internet, sem equipamento, é brincadeira. Não tem condições nem de máscara e nem de acesso à internet e quer fazer as duas intervenções, né? Aula híbrida, presencial e não presencial. Lembrando que acho que a Universidade Federal não me lembro agora, do Mato Grosso do Sul, aprovou a entrega de smartphones ou tablets para os estudantes. Rio Grande do Norte, né? Agora não estou lembrando. Obrigado, Walter. O Rio Grande do Norte vai entregar equipamento, abrir uma linha de importante, né? equipamento, aquisição de tablets a um preço basicamente custo, e vai dar a cada aluno o chip para que ele possa acessar através do tablet, e também vai abrir uma linha aos docentes para aquisição de equipamentos também. No mínimo ter um notebook e vai dar acesso à banda larga para que eles possam ministrar conhecimento de forma remota. O Cefet aqui do Rio também acho que está propondo entrega de equipamento e de linha de telefone, né, chip e tal, dados móveis, que é importantíssimo nesse momento dessa hibridez do ensino remoto. E eu queria perguntar para vocês o que vocês pensam da suspensão do calendário escolar e de que as aulas só retomassem do ano que vem. O que vocês pensam a respeito, Márcio, Zezé e Walter, sobre a suspensão do calendário escolar e que as aulas retomassem do ano que vem e aí houvesse a reposição das aulas? Mais do que necessário. Mais do que necessário a suspensão. O que você acha, Márcio? Até porque a coisa vai de encontro à situação que a gente está vivendo. Vai lá, Márcio. Cláudio, eu acho que seguro mesmo a gente só pode dizer que estaremos depois que tivermos uma vacina disponível no mercado. Alguns países já estão muito adiantados nisso, mas por enquanto não há perspectiva. Segundo, não é só a questão da aglomeração dentro da escola. Por exemplo, uma cidade como o Rio de Janeiro, segundo dados do Sindicato Patronal das escolas particulares, né, do Rio de Janeiro, são cerca de 450 mil estudantes da educação infantil até a educação superior em instituições privadas. Dados da prefeitura apontam que são cerca de 650 mil estudantes só da rede municipal, né, da creche até o 9º ano do ensino fundamental e mais educação de jovens e adultos. Certo? E na SEDUC e FATEC, no governo do estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, salvo em torno de 200 mil estudantes, né, matriculados em escolas da SEDUC ou escolas da FATEC na cidade do Rio de Janeiro. Isso aí são cerca de 1.300.000, aproximadamente. Números redondos, não é um número exato que eu estou passando para vocês, números redondos. Quer dizer, então, imagine 1.300.000 pessoas circulando diariamente na cidade. A maioria circulando em transportes coletivos e em vans. Claro que algumas vão em carro particular, mas isso é a minoria. A grande maioria vai mesmo de ônibus, certo? BRT e van, né? Especialmente os estudantes das escolas particulares de ensino fundamental. Então, é uma circulação imensa. Isso aí tudo gera uma possibilidade de contágio impressionante. Algo assustador. Então, essa questão, eu acho que essas questões são realmente questões extremamente preocupantes. Em relação ao calendário, né, as universidades públicas e as universidades privadas, elas já suspenderam o calendário de aulas presenciais. Isso vai acontecer a partir de 2021. Tá certo? Tanto na rede das instituições públicas, como na rede privada. Isso aí é uma definição, inclusive, é uma orientação, inclusive, do MEC, do Ministério da Educação, e do Conselho Nacional de Educação, até onde eu sei. Que fica em aberto, obviamente, que está em aberto, é a educação básica, né? Escolas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E, obviamente, cada rede ela tem a sua autonomia. A rede municipal, da prefeitura tem a sua autonomia, a rede FATEC tem a sua autonomia, a rede SEDUC tem a sua autonomia, e cada escola privada tem também a sua autonomia,
na educação básica. Agora, é preciso que tenha sua política geral para o enfrentamento, né? Coisa que eu não vejo. Isso é preocupante. São Paulo está criando o quarto ano de ensino médio. Porque o que acontece? Você parte do pressuposto, né, embora de forma não assumida, que esse ano, 2021, é um ano perdido. Correto? Então, quem fez o quarto ano vai ser o terceiro ano de quem fez o terceiro ano de ensino fundamental. O terceiro ano de ensino fundamental vai ser o segundo ano de quem fez o segundo, e perdeu por conta de ter ficado em casa, por conta do isolamento social. O segundo ano vai ser o conteúdo de quem fez o primeiro. Né? Primeiro ano de ensino médio vai ter o conteúdo, vão ser ministrados os conteúdos do nono ano. E assim, né, você resolve o problema. Aí você pergunta, não, e aqueles alunos que concluíram o terceiro ano e passaram no Enem ou passaram no vestibular? Esses do terceiro ano de ensino médio que passaram, o Estado tem condição de dar para eles a certificação do ensino médio. Né? Mas o que você faz? À medida que você cria um ano a mais, a cada ano seguinte, né, você vê os conteúdos do ano anterior. E assim não vai ter nenhum prejuízo do ponto de vista dos conteúdos a serem ministrados. Essa foi a solução que São Paulo encontrou. Talvez essa seja a solução para o Brasil inteiro. Existem outros países que já decretaram que o ano de 2020 está perdido. E aí depois, quando houver o fim da pandemia, quando todos voltarem, quando todas as comunidades escolares puderem se reunir nas suas unidades, e aí vai se discutir a partir da base, com a participação de todos, né, os segmentos, funcionários e técnicos administrativos, professores, gestores, pais responsáveis, estudantes, uma solução. Esse também pode ser um caminho, né? Deixar em aberto e se discutir presencialmente depois que se houver o fim quando se passar a ter a possibilidade de realmente frequentar a escola e fazer reuniões, né, com todos, presencialmente, coisa que é impossível no momento. Agora, do ponto de vista concreto, né, o ano 2020 é um ano praticamente perdido. A gente não pode dizer que está perdido porque não terminou. Ainda temos, teoricamente, um segundo semestre. E já vai começar prejudicado, porque nós não temos condição de voltar em agosto, concretamente. Talvez em setembro, ou talvez em outubro. E se voltarmos, voltaremos num sistema de rodízio das turmas. Onde uma semana nós teremos, por exemplo, a 1101A, a 1101B, a 1101C. Então, numa semana vai ser a 1101A, terá aula, na outra semana a sala será ocupada para a 1101D. E na outra semana, na terceira semana, com a 1101C. E assim, aí na quarta, e volta de novo para a 1101A. Quer dizer, aí acabou, também teremos um prejuízo enorme dessa forma. Acabou. E aí, como é que faz? Então, eu tenho simpatia pela solução dada, né, por São Paulo, mas essa discussão tem que ser feita com todos os segmentos, de forma democrática. Não pode ser uma coisa que venha de pacote. Eu acho que uma autoridade não pode se colocar como uma figura iluminada capaz de resolver todos os problemas. Isso tem que ser discutido com quem está no chão da escola, quem está vivendo a realidade concreta. Eu vou ter que pedir licença, porque uma reunião está acontecendo da diretoria que a gente vai ter que participar. Eu vou ter que participar, tá? Queria só... Obrigado pela presença, Marcos. E agradecer imensamente o convite e a possibilidade de participar. Queria que você ficasse só mais um minutinho para... Primeiro, já agradecer a presença, né? Agradecer, claro, a presença também da Zezé, a presença do Walter. O Walter estava com problema de conexão com a internet, e aí, por conta disso, chegou um pouquinho depois. Já são 1h40 ao vivo. Márcio Franco, pela presença, né, com a experiência, né, diretor do Simpo, professor, Zezé também pela experiência no conselho,
sendo professor da prefeitura e no Simpro, no CEP. Walter também com a experiência, né, enorme, sindical, de militância e profissional de educação. Né? Agradecer imensamente a presença dos três. Lembrar que as pessoas que tiveram aqui, os comentários do Jefferson, Alcemar, do Jorge Fabiano, da Maria Rita, com relação ao regime jurídico único, ao IPLAN Rio, ao Rio Luz, imprensa da cidade, 7 Rio, né, lembrando da Conlob, SME, os profissionais, a questão do regime jurídico único. Lembrando aqui que eu estou fazendo o convite a vocês de a gente voltar aqui numa próxima quarta-feira, ao vivo, e fazer o convite também que na semana que vem vão ter aqui representantes do movimento estudantil, um da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e uma estudante do Cefet, para a gente falar da situação de educação, né, tendo em vista que 4 ministros da educação, né, a situação no Rio de Janeiro, a questão da prefeitura, a questão do Estado e a questão do governo federal, uma aluna do Cefet Rio também, que vai estar aqui com a gente, confirmar com vocês a próxima quarta-feira, dia 29, às 4 horas, só que eu vou fazer no canal Professor Antônio Cláudio, tá? Que é o canal do YouTube, valeu? Queria que vocês pudessem se inscrever lá. Walter, por favor, fazer suas considerações. Infelizmente, a gente já está com 10 para 6, o Márcio Franco vai ter que sair. Agradecer também a sua presença, a presença da Zezé, a presença do Márcio Franco e a presença dos que estão em casa nos assistindo, nos acompanhando, pelos comentários, pelas presença também do pessoal dos profissionais de vários setores, segmentos e da Prefeitura do Rio de Janeiro, tá? Queria que o Márcio pudesse se despedir, a Zezé também, o Walter, infelizmente a gente vai ter que encerrar e, claro, vai ficar em aberto para a gente fazer outras ao vivo. Lembrando que eu estou pré-candidato a vereador no Rio de Janeiro, sou professor da Prefeitura do Rio e professor do Instituto de Educação, tá? Agradecer a presença de todos aí que nos acompanharam. A Tatiana aqui está falando agora, sem vacina, sem retorno às aulas, né? E aí eu queria começar pelo Walter, que chegou um pouquinho depois pela Zezé e por último o Márcio Franco. Por favor, Walter. Seu áudio... Não, só para ilustrar, tem um dado publicado pela Veja. Está conseguindo ouvir? Estamos ouvindo. Eu tenho o microfone mais para perto. E agora? Melhorou. Não, tem um dado publicado da Fiocruz, publicado na Veja, tá, após o anúncio do Crivella da reabertura do cronograma das escolas particulares, né, a Fiocruz divulgou um estudo que aponta que se as aulas forem retomadas no ritmo que está sendo colocado, né, você pode ter uma contaminação de pelo menos mais de 9 milhões de brasileiros, né? Isso é um estudo com base na Pesquisa Nacional de Saúde, com base nos idosos, adolescentes e crianças que têm comorbidades. Então, se você tem, em janeiro, uma base de 600 mil pessoas com doenças pré-existentes, né, mais de 60 anos, e vivem com parentes com idade escolar, o alcance dessa medida pode significar um novo aumento de contaminação na cidade. Então, isso tudo vem só apenas a confirmar a necessidade da prudência com relação ao retorno e a inviabilidade de retornar se temos condições de ter uma vacina que pelo menos possa imunizar uma parcela da população. Essa parcela, inclusive, que a gente não sabe nem se não vamos ter acesso agora. Porque as pesquisas, elas vão levar entre 6 a 8 meses até ver a eficácia efetiva dessas vacinas. Depois a produção em escala e quais são os profissionais que você primeiramente atende, que provavelmente serão da saúde, né? Depois os servidores públicos, vai chegar a população, entendeu? Que que tem um risco maior. Então, tudo isso vai ser feito em uma escala muito grande. Então, nós precisamos realmente discutir essa questão. Você vê que as universidades, instituições federais e estaduais, autárquicas do Rio de Janeiro, fizeram um documento colocando a inviabilidade de se retornar ao ano letivo, entendeu? Menos o presidente da FATEC, porque ele é interino, né? A FATEC atualmente é um órgão que não tem autonomia.
Isso é uma outra luta que nós estamos levando, que é a democratização da FATEC, que infelizmente não houve acordo na LERJ para que se pudesse prosseguir. Eu penso o seguinte, a gente vai ter que realmente discutir com a comunidade a sério, né, a necessidade de manter isolamento social ou lockdown nas escolas para prevenir a disseminação da doença. Agora, essa questão do calendário tem que ser discutida à luz do que tipo de ensino que a gente quer, porque provavelmente vamos ter que fazer uma reforma que venha a compatibilizar essa questão. E o que em alguns países você vê, até os ciclos estão sendo abolidos. Mas a Finlândia, por exemplo, você só faz uma prova para sair do ensino fundamental, ensino médio, né? Você prossegue independente da sua avaliação e começa a recuperar os conteúdos de forma paralela, né? Inclusive está abolindo a questão do coisa, introduzindo novas metodologias que trabalham muito mais a vocação do aluno. Então, talvez fosse o caso de a gente propor uma discussão mais à frente de fundo, uma reformulação do ensino. O ensino remoto já é uma realidade, ele se mostra, apesar de ser excludente, ele se mostra uma alternativa a quem tem comorbidade e quem tem condições de ter esse acesso, né? E também pode abranger um público que hoje é abrangido pelas escolas particulares, pelas universidades particulares. Então, requer também investimento do Estado. Nós precisamos da mão pesada do Estado para poder enfrentar a pandemia e garantir a qualidade da educação que nós precisamos. Isso se torna inviável com um governo como o governo Bolsonaro, o Wixel e com o Crivella à frente da prefeitura. Então, é um chamamento que se faz para que nas eleições municipais as pessoas saibam escolher quem é que tem condições de levar à frente propostas e soluções para a cidade que nós estamos enfrentando. E, Antônio, parabenizo você pela sua iniciativa. Você é uma pessoa que tem dado assim, mostras de um empenho muito grande em buscar analisar os problemas da cidade e encontrar soluções. A sua pré-candidatura é muito bem-vinda e muito, muito apreciada. Vou encerrar por aqui. Posso falar então, Antônio? Você está sem microfone. Às vezes eu esqueço. Obrigado. Obrigado pelas palavras de apoio e consideração. Acho que é uma construção coletiva, ela possa ser representada, né, uma construção coletiva de uma pré-candidatura ou de uma possibilidade de uma candidatura que seja a representação de uma construção coletiva ampla, o mais ampla possível, de educadores, de professores, pesquisadores, de estudantes, de representantes dos pais, das mães, da sociedade civil como um todo, que possa ser uma representação dessa coletividade consolidada, possa estar consolidada no meu nome, na minha figura, na minha experiência, para a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Ela não é o nome em si, não é a pessoa em si. É a representação que essa pessoa possa ser no futuro, né, com a candidatura, ou o nome, ou a experiência e o nome dessa pessoa, que eu me coloco aqui, mas que ela é uma construção que é coletiva, né? Aquela coisa da música do Raul Seixas, né? Um sonho que se sonha junto é mais que um sonho, é uma realidade. Então, essa construção ela tem que ser coletiva. Ela possa ser configurada numa pessoa, e eu me coloco como esse representante, mas que ele não está somente nessa pessoa. Ele é o sonho de todos nós, que possa ser esse sonho, né? Que eu acho que é a educação. A educação é esse sonho coletivo. É um sonho que está na Zezé, está no Márcio Franco aqui, está no Walter, está em todos que puderam estar passando por aqui e que a gente tenha nos assistido, que estão nas suas casas, que a gente pensa, enquanto profissionais de educação, enquanto professores, nessa construção de transformação da educação, né? Que é uma ferramenta, um instrumento de transformações profundas que a gente imagina, por isso que a gente é educador, por isso que a gente é professor e é profissional de educação. Né? A Zezé se despedir aí, já estamos com um tempinho. Sim. Aí, valeu. Eu quero agradecer a você, Antônio Cláudio, por essa oportunidade
Dizer que, num momento como esse, a gente que sempre viveu numa sociedade tão desigual, que a gente precisa continuar lutando e para que essa pandemia não seja usada para aprofundar essas desigualdades que já existiam, para aprofundar ainda mais a exploração do trabalho humano, que a gente já vinha num processo de aumento de exploração antes dela chegar. Então, confio muito em você, na sua pré-candidatura, para que, nesse momento tão difícil até de se fazer essa proposta, né, de estar na luta, numa Câmara de Vereadores, num momento tão difícil como esse que a sociedade está enfrentando. Então, mostra a sua coragem, a sua fibra, e eu tenho certeza que você está nessa luta de não permitir que essa pandemia seja usada de forma planejada para aprofundar a exploração do trabalhador, para aprofundar a desigualdade social que a gente já estava vivendo antes da pandemia, né? A gente já estava vivendo esse projeto antes da pandemia. Então, quero saudar esse momento e agradecer muito a você pela oportunidade, saudar Márcio, saudar Walter, e boa sorte aí, pode contar conosco. Obrigado. E aí, Márcio, queria que você fizesse suas considerações finais. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Antônio Cláudio, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui debatendo com a Marizé, com o Walter, e, acima de tudo, agradecer aos nossos internautas, né, as pessoas que nos prestigiaram, né, assistindo essa live, e parabenizar você pela iniciativa, né, um momento realmente muito delicado que nós vivemos, né, mas eu acho que a vitória de ontem, né, com a aprovação no primeiro e segundo turno do Fundeb permanente na Câmara Federal, sem dúvida nenhuma, um alento nesse momento de grande dificuldade que toda a sociedade brasileira e todo o povo brasileiro passa. E todos nós da educação também, claro, enfrentamos. Mas realmente nos dá ânimo, né, nos dá força para continuarmos indo em frente na nossa luta, que é uma luta realmente muito importante. Temos grandes desafios, vamos viver situações de muita tensão, nas semanas que nós vamos viver no futuro próximo, né, mas, né, estamos juntos, né, dispostos a enfrentar esses desafios, né, e sempre com esperança, né, acima de tudo, sem perder a esperança. Muito obrigado, né, conte conosco, né, parabéns mais uma vez, e obrigado aí por ter participado desse debate com você, com a Marizé, com o Walter, e a todos os nossos internautas, né, e a vocês que estão aqui nessa live, um grande abraço, né, e um bom final de tarde, início de noite. Obrigado, Márcio Franco, obrigado, Zezé Lourenço, obrigado, Walter Sequeto. Lembrando novamente que a gente vai estar na próxima quarta-feira no canal Professor Antônio Cláudio no YouTube, para discutir a questão dos estudantes, do Enem, da aprovação parcial do Fundeb, né, que aí se ele for modificado no Senado. Pela vitória como foi na Câmara, a gente acredita que o Senado vai manter o projeto, a PEC original, né, o relatório da professora Dorinha, e que se ele for mantido no Senado, ele volta para a Câmara, ou já vai para a sanção do presidente, né, eu acho que sim. E aí a questão é o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro querer assinar sem vetar parte desse projeto. Ele tentou, né, como foi falado pela deputada Jandira aqui no Rio, né, que tentou manobrar lá para que não houvesse a votação, mas eles viram que não tinha condições de segurar, né, essa proposta de emenda constitucional. O relatório da professora Dorinha tinha um apoio de grande maioria dos deputados e acabou que a base do governo teve que ceder, abriu mão, né, teve que abrir mão forçadamente para que o projeto fosse encaminhado na íntegra, e aí vamos ver como é que vai ser tratado no Senado. Se não houver emenda, alteração, né, vai ter que ir para a sanção do presidente. Vamos ver como é que esse desgoverno Bolsonaro vai tratar, tendo em vista que é entre 4 ministros da educação. Agradecer a presença de todos, uma grande satisfação, enorme satisfação em tê-los aqui, né? E vamos caminhar na luta. Essa luta ela é árdua,
mas a gente não foge da raia, a gente mantém a firmeza da construção de um sonho que é a educação, né, da melhor forma possível para a cidade do Rio de Janeiro, né? A gente quer essa transformação para o Rio de Janeiro. Muito obrigado a vocês todos por estarem aqui. A gente se encontra na próxima quarta-feira para discutir mais sobre a situação da educação do Rio de Janeiro com os estudantes. Tá bom? Um grande abraço a todos. Ficamos por aqui. Obrigado. Até a próxima. Valeu.